Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência dessa semana, em que vamos falar bastante sobre o futuro dos satélites brasileiros e sobre seu principal realizador, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Você saberá neste programa que o satélite Amazônia 1B já tem um lançador favorito. Você também ficará sabendo que o Ciber 5, o primeiro satélite geoestacionário com produção nacional, deverá ser anunciado no mês de junho, durante a reunião dos BRICS no Brasil. Nós também entrevistamos o novo diretor do INPE, Antônio Miguel Monteiro, que falou sobre a reorganização administrativa do Instituto e sobre novos projetos de satélites e constelações. Tudo isso e muito mais no programa, que é uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. Antes, a gente vai para um rápido giro de notícias, começando com a novela da Avibraz. Desta vez, porém, há uma luz no fim do túnel para tentar solucionar o problema. A Brasil Crédito Gestão Fundo de Investimentos e Direitos Creditórios, uma das maiores credoras da empresa, apresentou uma proposta para a aquisição e o pagamento das dívidas trabalhistas ao Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. A proposta foi submetida à Assembleia dos Trabalhadores na última quarta-feira e aprovada pela categoria. Segundo a proposta, as dívidas trabalhistas seriam pagas aos trabalhadores integralmente em 48 parcelas. Ainda segundo a proposta apresentada ao Sindicato dos Metalúrgicos, a Justiça nomearia um administrador provisório com mandato de 1 ano até que toda a transferência dos ativos da empresa seja feita à nova proprietária. Além de ter sido protocolada na Justiça, a proposta será apresentada aos demais credores na reunião marcada para a próxima terça-feira. Enquanto isso, o sindicato continua realizando reuniões com representantes do governo, como do Ministério da Defesa, para tentar solucionar a questão da companhia. E por falar em Sindicato dos Metalúrgicos, a entidade organizou na última semana uma palestra com o cientista impiano Carlos Nobre sobre a COP30 e o combate à crise climática. Carlos Nobre, que nós já entrevistamos aqui no Brasil Consciência sobre iniciativas como o Instituto Amazônia 4.0 e a criação do MIT da Amazônia, falou sobre as graves consequências da crise global no clima e as maneiras de mitigar seus efeitos. O Brasil lançou o Plano AVEG, Restauração Florestal até 2030, 12 milhões de hectares, e é muito importante dar escala para isso, todos os biomas, inclusive a Mata Atlântica, e também essa política do governo federal brasileiro e vários estados aqui. Não é, infelizmente, a política do estado aqui nosso, mas é a política do governo federal. Zerar todos os desmatamentos de todos os biomas brasileiros até 2030. Como eu falei, reduziu na Amazônia, reduziu no Cerrado, reduziu na Mata Atlântica também. Se a gente fizer isso e ter essa restauração, a floresta recrescendo aqui, ela absorve gás carbônico. Então, a gente teria emissões líquidas negativas, removendo, e teria ainda 1,2 bilhões de toneladas desses gases de efeito estufa. Hoje, 2022, nós estávamos com 2,3 bilhões, mas aqui ainda seria o quê? Agricultura, a agropecuária emite muito, e geração de energia com combustíveis fósseis, né? A principal emissor da agropecuária é o boi. O boi, os ruminantes fazem fermentação entérica, geram metano e arrotam o metano. Próximo. Mas aí vem o nosso grande desafio. Vamos zerar as emissões em 2040. Totalmente factível. Esse é o estudo que nós vamos lançar agora em maio. Como seria isso? Rapidamente, hoje nós estamos emitindo aí 23, 24% queima de combustíveis fósseis. Vamos zerar. Realmente, energia limpa e renovável. Deixa eu dar um outro dado muito positivo da energia limpa e renovável.
Caso vocês não saibam, mas o principal fator da poluição urbana em todo o mundo é a queima dos combustíveis fósseis. São essas micropartículas do dióxido de enxofre. Sabe quantas pessoas morrem no mundo devido à poluição urbana? 6 a 7 milhões de pessoas por ano. A cidade de São Paulo, o professor Paulo Saldiva, da USP, já calculou muito bem que a expectativa de vida do paulistano é 2 a 4 anos menos de quem não vive em cidade poluída como São Paulo, devido a essa poluição. Então, energia limpa e renovável não só combate a emergência climática, vai melhorar demais a saúde da população mundial e a nossa população aqui. Nós temos, o IBGE 2022 mostrou 86% dos brasileiros urbanos. Então, é muito importante. E, além disso, até 2040, a gente teria uma agricultura que a gente chama de agricultura e pecuária regenerativa, é quase neutra em carbono, é muito resiliente aos eventos extremos e também o nosso projeto mostra que a gente pode ter gigantesca restauração de todos os biomas, removendo 600 milhões de toneladas de gás carbônico por ano, com essa grande restauração, e a partir de 2040 nós teríamos emissões negativas. A gente removeria gás carbônico da atmosfera. Então, essa é a meta importantíssima. Brasil e Rússia assinaram memorandos de entendimento para pesquisas conjuntas em diversas áreas científicas. A assinatura aconteceu durante a visita da comitiva presidencial àquele país em razão das comemorações de 80 anos da vitória sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Segundo divulgação do Ministério de Ciência e Tecnologia, as pesquisas abarcam áreas como clima, pesquisa polar, biodiversidade, biotecnologia, pesquisa nuclear, ciência e tecnologia espacial, tecnologias quânticas, astrofísica, física de astropartículas, pesquisa científica marinha e geodésica. A assinatura foi feita pela ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, com o ministro de Ciência e Educação Superior da Rússia, Valery Falkov. Luciana Santos foi uma das 3 representantes da esplanada na comitiva que acompanhou o presidente Lula à Rússia. Além dela, estiveram presentes os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Segundo divulgação do MCTI, a presença da ministra Luciana evidenciou o compromisso do Brasil em fortalecer laços estratégicos com a Rússia na área de ciência e tecnologia. O MCTI não deu detalhes sobre os projetos que serão abarcados pela parceria, mas destacou que um segundo memorando somente sobre energia nuclear foi assinado junto ao Instituto Conjunto de Pesquisas Nucleares da Rússia. O ministro russo e a ministra brasileira deverão se encontrar novamente em junho, durante a reunião dos BRICS no Brasil. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação divulgou na última quinta-feira a relação de 7 candidaturas homologadas para o cargo de diretor do INPE pelos próximos 4 anos. A relação inclui 2 mulheres e é formada, em sua maioria, por integrantes da comunidade do próprio INPE. São elas: Antônio Miguel Vieira Monteiro, que atualmente ocupa o cargo de diretor interino, Elbert Einstein Macau, que já foi pesquisador do Instituto e atualmente atua na Unifesp, Jéssica Araújo Ciamarelli, que atua na área privada, Luiz Eduardo Antunes Vieira, pesquisador do Instituto que já foi candidato ao cargo, a pesquisadora do Instituto Mônica Elizabeth Rocha de Oliveira, que já ocupou o cargo de diretora substituta, o pesquisador em piano Oswaldo Duarte Miranda, que também já ocupou o cargo de diretor substituto, e o pesquisador do INPE, Paulo Nobre, que já foi secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia. Segundo o cronograma divulgado no edital do Comitê de Busca, os candidatos agora serão submetidos ao processo de avaliação da documentação e habilitações. O edital prevê que de 23 de junho a 18 de julho seja realizada a última etapa da seleção, com as entrevistas pessoais e a apresentação das propostas à comunidade do INPE.
Após a conclusão dos trabalhos, o Comitê de Buscas irá enviar uma lista tríplice, 3 nomes para a escolha da ministra Luciana Santos. Não há prazo definido para que a ministra anuncie a decisão. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica sabendo que o satélite Amazônia 1B e como está o desenvolvimento dos demais satélites brasileiros. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente fala agora sobre o desenvolvimento do satélite Amazônia 1B. Na semana passada, nós mostramos os testes com o novo propulsor de 1 Newton na empresa Fibraforte. E agora viemos ao INPE para conversar com o coordenador geral da engenharia do Instituto para saber como está o desenvolvimento. E tem novidades sobre o lançador do satélite. Acompanhe. Adenilson, tivemos aí a oportunidade de conferir que os testes com o novo propulsor que vai ser usado no Amazônia 1B foi um sucesso. O pessoal já está fazendo aí algumas calibrações, mas o propulsor deve estar pronto para ser entregue e integrado ao satélite dentro em breve. Primeiro, assim, por que se optou por usar um propulsor de 1 Newton nesse Amazônia 1B, diferentemente do Amazônia 1, que só tinha propulsor de 5 Newton? Tá, como é que se fala? É realmente um desenho de sistema, tá? A plataforma multimissão, ela foi projetada, né, para ter 6 motores, onde 4 são nominais e 2 são redundantes, para caso de falha. E o combustível de um satélite, ele é calculado para que você saia da órbita de injeção do lançador, vá para a órbita nominal, depois opere pela vida útil, que é 4, 5 anos normalmente, e, finalmente, a gente faça as manobras de reentrada, que é para não deixar lixo no espaço. E o sistema de propulsão para esses satélites dessa categoria, eles usam um vaso de pressão. Começa em 22 bar e termina em 5,5 bar, no final de vida. Por que é feito dessa forma? Ele é feito porque se prevê que metade do combustível é gasto nos primeiros 15 dias de órbita. Então, o motor que foi lançado com 5 Newton, nos primeiros 15 dias, se ele usar todo o combustível planejado, esta força cairia para 2 Newton, algo em torno disso. Então, durante a manobra de operação, eu tinha um motor mais fraco. E isso seria o adequado para operar a missão, que durante a manobra de rotina, eu não preciso de muitas forças. O que aconteceu no Amazônia 1? A gente teve um erro de órbita do lançador, que poderia ser 5 quilômetros, de 700 metros. Não foi usado combustível quase que nenhum. Ou seja, quando nós entramos na fase operacional do Amazônia 1, os tanques estavam completamente cheios e com força em torno de 5 Newton. Então, essa é a história do Amazônia 1. Qual que vem agora o fato em paralelo? A empresa nacional Fibraforte, durante o TOT do SGDC, desenvolveu o motor de 1 Newton para satélites menores. E esse motor, ele foi desenvolvido, qualificado aqui em solo, mas não tem herança em voo. Então, analisando os dados de que eu posso ter erros muito pequenos de injeção no lançador, e aliado que eu já tenho um produto desenvolvido pela indústria nacional
e que eu consigo melhorar o sistema ao usar 2 motores de 1 Newton, a gente optou no Amazônia 1B de usar 4 motores de 5 Newton e 1 motor de 1 Newton. Com isso, se nós tivermos a mesma situação do Amazônia 1, eu tenho motor de 1 Newton para fazer as manobras de manutenção de órbita. Então eu consigo fazer manobras mais precisas, porque tenho um propulsor mais fraco. Ah, perfeito. Então quer dizer, os 2 de 1 Newton, eles não são apenas motores de redundância, eles são motores ativos para manobras mais finas, vamos dizer assim. No projeto como um todo, ele está entrando na posição dos redundantes. Mas, na prática, nós planejamos e pretendemos usar o motor de 1 Newton depois que o satélite estiver na órbita nominal. Isto não significa que os de 5 Newton não possam ser usados. A gente está usando no Amazônia 1 hoje. Mas, como desenho de sistema, e também tem um lado que o INPE sempre pratica, é conseguir dar herança de voo para produtos desenvolvidos aqui no Brasil. Então a gente uniu essas duas coisas. Eu consigo melhorar o sistema e a indústria nacional vai ter um produto validado em órbita que pode ser vendido para outros clientes. Tem algum outro subsistema, sistema ou equipamento que está em desenvolvimento nesse momento que vocês estão aproveitando da indústria nacional? Não, em desenvolvimento na plataforma a gente não tem desenvolvimento nenhum. Simplesmente estamos usando esse motor porque esse motor estava já desenvolvido, né? E era uma oportunidade. E a razão do 1B, né, a gente já discutiu várias vezes, é usar os equipamentos sobressalentes, né, do Amazônia 1. Então a gente tinha em torno de 60% de equipamentos que já estavam disponíveis. Em que pé que está a construção hoje? E ela está sendo mais rápida em relação ao que foi o Amazônia 1, para vocês já terem feito um igual? O Amazônia 1, como era o primeiro satélite, poderia-se ter algum problema ou alguma dificuldade durante, principalmente, a campanha de lançamento na base, e teria que se fazer a substituição rápida para não atrasar o lançador, que é de alto custo. Então, o que está sendo usado no Amazônia 1B são equipamentos de voo iguais, idênticos àqueles que estão voando no Amazônia 1. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, com relação à integração, com certeza, nós estamos fazendo pela segunda vez, já temos todo o caminho trilhado, né? Embora o Amazônia 1B tenha uma carga útil diferente, mas todo o desenho de sistema, toda a parte que realmente é necessária e é um grande requisito para uma missão espacial, ela já está dominada. A gente só não está integrando mais rápido porque, como eu disse, na plataforma a gente tem 60%, faltavam uns 40%. E no payload, na carga útil, a gente tem alguns equipamentos novos. Esses equipamentos, eles levam alguns 24, 30 meses para ficarem disponíveis. Então, a cadência da integração do Amazônia 1B está sendo ditada pelos equipamentos novos que estão chegando paulatinamente para a integração. Mas hoje a gente tem praticamente toda a plataforma PMM integrada e testada e estamos fazendo os testes iniciais da carga útil. Muito bacana. A gente tem visto nos editais da FINEP, falta um pouco de compreensão técnica para entender o que é, mas algumas aquisições para o Amazônia 1B. Desse satélite, o que vocês estão comprando de fora do Brasil e o que é tecnologia nacional? Vocês têm uma estimativa percentual de quanto o Brasil construiu ou desenvolveu do Amazônia 1B?
A parte nacional, esse número, né, teria que dar uma olhada com mais calma, eu não vou arriscar colocar agora, porque entra moeda real e dólar, e moeda estrangeira. Mas a plataforma, o percentual de nacional e importado permanece praticamente o mesmo do Amazônia 1. A diferença é, eu tenho o equipamento reserva ou eu não tenho? Por exemplo, dos nacionais, nós praticamente, quase todos, nós compramos reserva, porque era um desenvolvimento para o Amazônia 1. Então, para o 1B eu não preciso comprar. Não significa que eu estou investindo mais na indústria internacional do que na nacional. É que no Amazônia 1 eu comprei mais, no Amazônia 1B eu estou comprando o que falta. Então, se eu não comprei no Amazônia, se nós não adquirimos no Amazônia 1, eu estou adquirindo agora no Amazônia 1B. Mas eu me recordo, lá do Amazônia 1, que se olhasse somente a parte financeira de investimentos e desenvolvimento, ela superava os 60% nacional comparado com o estrangeiro. Agora, com um B existe essa coisa, o que eu já tenho e o que eu preciso adquirir. Quando que vocês imaginam que a integração possa estar concluída e que vocês possam avançar para a fase de testes mecânicos, testes elétricos? Então, na verdade, a gente está com um planejamento bem mais longo, a gente já tem planejamento para lançamento. O planejamento que nós temos hoje é que o satélite fique pronto no último quadrimestre de 26, nessa janela, até o segundo quadrimestre de 27. Então, esse é o período que, se tudo correr bem, do ponto de vista satélite, o satélite vai estar pronto. O que precisaria é efetuar a contratação do lançador. Bom, ou seja, os testes com o sistema integrado começam muito antes, de repente até nesse ano, já tem teste acontecendo. Com certeza, nós já recebemos equipamentos novos que foram adquiridos para o Amazônia 1B, estamos recebendo equipamentos no meio do ano, no final deste ano e começo do ano que vem. Os últimos equipamentos estão chegando por volta de maio, junho de 26, ou seja, daí para frente é teste direto para campanha de teste ambiental e campanha de lançamento. Sobre a carga útil, esse satélite tem aquela tecnologia inovadora que vai ser aplicada. Isso já está desenvolvido? Vocês já têm o equipamento pronto para ser colocado no satélite? O equipamento está em desenvolvimento, né? Ele está previsto para chegar entre junho e agosto deste ano, mas em paralelo já tem todo um trabalho sendo feito do grupo de aplicação que tem dados e estão desenvolvendo aplicações utilizando essa tecnologia. Até o final deste ano deve ter 2 aplicações desenvolvidas já, que é umidade de solo e vento de superfície do mar. E além disso, tem também um workshop previsto aí para setembro, onde os usuários vão discutir, avaliar as aplicações dessa tecnologia. Só para que o nosso telespectador entenda como é que funciona mesmo essa tecnologia e quem que está desenvolvendo? São vocês ou vocês encomendaram da indústria? A tecnologia a gente chama de GNSS reflectômetro, né? Ou seja, reflexão de sinais de navegação global na superfície, que os sistemas de navegação o GPS, Galileu, tem o Beidou da China e o GLONASS da Rússia, né? Nós estamos trabalhando com a tecnologia GPS e Galileu nesse equipamento. Então, como que funciona essa tecnologia? Os sinais de navegação, eles estão sendo emitidos o tempo todo por aí. Basta a gente sair fora em um ambiente aberto que você vai receber no teu celular dados de GPS, no relógio para corrida, como que se diz, ele está em todo lugar.
O que essa tecnologia faz? Vão ter antenas na parte inferior do satélite, que está olhando para a Terra, né? Se a Terra está aqui na mesa, então as antenas estão para baixo, e tem uma antena que está apontando direto para a constelação. Calculando as diferenças de fase e tempo entre o que está sendo recebido direto e o que está sendo refletido, é possível detectar umidade do solo, regiões alagadas, umidade do ar, ventos e outras aplicações. Ou seja, no fundo, o que a gente está falando é de uma tecnologia que lembra um pseudo-radar. Ele não tem o emissor. O emissor é a constelação de navegação. O que a gente tem é o receptor. Ou seja, os satélites lá europeus estão mandando o sinal do Galileu, esse sinal reflete na atmosfera terrestre, volta para o espaço, o Amazônia vai captar esse reflexo e com as diferenças de interferência nesse sinal, ele consegue dizer se a Terra está úmida, se tem vento... Se está alagado, se tem gelo... Que coisa interessante. E aí esse workshop que vocês estão planejando para setembro vai discutir possibilidades, aplicações. Vocês vão trazer pessoas, cientistas, para discutir como aproveitar essa tecnologia. Sim, na verdade a tecnologia, ela é, digamos, é um estado da arte, é nova ainda. Aqui no Brasil tem pouca aplicação e a ideia do workshop é justamente difundir entre os potenciais usuários as potencialidades e principais aplicações dessa tecnologia que a gente está embarcando no Amazônia 1B. Com isso tudo que vocês estão imaginando, o satélite deve ser lançado, você falou em primeiro quadrimestre de 27, né? Estaria com ele pronto. Ele poderia ser lançado até o final de 27? Não, na verdade, o que eu disse é que ele estaria pronto para ir para a base de lançamento, dependendo dos testes, obviamente, equipamentos que ainda estão por chegar. Então, por isso que a gente trabalha com janela, não dá para definir um período mais estreito, mas a previsão que a gente tem hoje é que o satélite estaria disponível de dezembro de 26 a junho de 27 para lançamento. E para isso acontecer, precisamos contratar o lançamento, que isso a gente não contratou. É isso que eu ia te perguntar. Então, vocês já estão se preparando para disparar a licitação internacional para o lançador. Quando que isso deve acontecer? Ela já foi feita, já temos resultado e... É isso. Eu estou por fora, então, você me atualiza, por favor. Como é que foi isso, Adenilson? Desculpa. A gente começou o processo para buscar potenciais provedores de lançamento em dezembro de 24. Recebemos algumas propostas, mas como o processo ainda não foi terminado, né, e esses são processos bem reservados, o que pode ser dito hoje é que nós já temos um vencedor e que dependemos apenas de financiamento para contratar o lançador. Ah, o nome do vencedor não pode ser divulgado? Por enquanto não, porque o processo ainda está ele não foi completo. A gente precisa primeiro informar os participantes para depois tornar público o resultado. Para fazer a homologação da licitação, claro. Ou seja, mas o resultado saiu quando? Quando vocês definiram quem que... Não saiu. Quando que vocês definiram este vencedor que agora ainda precisa ser, digamos, confirmado, homologado? Foi agora coisas de 2 semanas atrás. Qual que é o custo desse lançamento que vocês estão estimando? Então, essa é uma parte que ainda está em avaliação. Não pode ser aberta, tá joia. Da nossa entrevista lá na Fibra Forte com o Jadir, nós também tivemos uma outra novidade sobre a PMM. O propulsor de 1 Newton pode ser usado na tal PMM NEO. O que seria isso? O projeto Plataforma Multimissão, ele levou-se um tempo bastante grande, porque era um desenvolvimento, né? A gente não estava
comprando um satélite ou comprando equipamento. Tudo que era possível desenvolver aqui no país, a gente tentou e logramos sucesso em vários deles. Levou muito tempo. E um equipamento para uso no espaço, ele tem um ciclo de vida, que a gente chama. Esse ciclo de vida, ele é completado ou quando o fabricante desenvolve uma tecnologia nova e, portanto, ele pode reduzir tamanho, né, massa e consumo, e aí ele tira o equipamento antigo de produção para entrar o novo, ou você pode ter obsolescência de componentes eletrônicos. No caso da PMM, idêntica, igual a que foi lançada no Amazônia 1, a gente somente vai ter o Amazônia 1B. Por quê? Porque nós tivemos equipamentos que já se encerraram o ciclo de vida. Então, a PMM NEO, o que ela é? É uma atualização da plataforma, incluindo, substituindo aqueles equipamentos que encerraram o ciclo de vida por novos equipamentos que estão agora entrando no mercado. Mas o projeto, o design, é exatamente a mesma coisa. Ou seja, é uma atualização da plataforma que está voando. Ah, perfeito. Mas aquelas miniaturizações que, inclusive, quando o Clésio era presidente, ele falava a P100, a P50, isso ainda não se concretizou? Não, a P100, a gente tem o projeto dela de sistema feito, né? Ela também é um potencial candidato aí para ser utilizado numa parceria com o DLR da Alemanha, que está sendo estudado. Então, não é que não foi concretizado, tudo tem, né, a cadência. A gente começa com a parte de engenharia, sistemas, subsistemas, equipamentos, aí adquire, integra, testa e lança. Então, a P100 e essas plataformas menores, elas estão caminhando. Inclusive, a P10, por exemplo, vai ter uma revisão agora daqui 2 semanas, mas ainda não chegou nessa fase de aquisição de equipamento. Ela está na fase de engenharia que antecede a fase de aquisição e integração e teste. Bacana. Agora, para não tomar muito mais o seu tempo, a gente fazer a pergunta sobre o Ciber 6, né? Que foi um dos primeiros satélites aí da retomada do programa Cibers a ser anunciado. Aliás, foi o primeiro, né? O Ciber 5 veio depois, e que deve usar a tecnologia radar. O que vocês tiveram na China recentemente? Teve alguma tratativa sobre o Ciber 6 também nessa viagem? No que vocês já avançaram sobre esse projeto? O Ciber 6, digamos que a gente pode dizer que ele está num voo de cruzeiro. Já foi acertado aquelas negociações iniciais, já foram acertadas as especificações de sistema e subsistema. Então, o projeto está caminhando exatamente como planejado e, do nosso lado, nós já estamos trabalhando, prospectando a fase de aquisição e fabricação de equipamentos para voar no Ciber 6. Então, não foi discutido na última viagem, exatamente porque ele está andando conforme o planejado. Mas a gente estava conversando em off aqui, vocês já sabem que o Ciber 6 será carga útil chinesa e módulo de serviço brasileiro. Vai ser a primeira vez que o Cibers vai ter uma plataforma brasileira? Sim, uma plataforma integral, totalmente desenvolvida e, como é que se diz, idealizada, né? O desenho foi feito aqui pelo Brasil. É a primeira vez que na cooperação do Cibers se tem essa combinação. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente entrevista o novo diretor do INPE, Antônio Miguel Monteiro. Um instante só, não sai daí.
Terceiro bloco, e a gente entrevista agora o novo diretor do INPE, Antônio Miguel Monteiro, que esteve recentemente com a comitiva brasileira na China, tratando, entre outros assuntos, do desenvolvimento do satélite Ciber 5, o primeiro geoestacionário construído com participação da engenharia brasileira. Acompanhe. Miguel, você participou da comitiva brasileira que teve na China recentemente, e a informação que a gente tem é que o assunto principal é a conversa, a discussão sobre o satélite Ciber 5, um satélite inovador no sentido do portfólio de satélites brasileiro, porque nós ainda não temos um satélite geoestacionário. O que você pode dizer a respeito desse encontro e dessas tratativas? Então, bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Na verdade, nós fomos, uma delegação brasileira foi à China em março e agora, recentemente, em abril, tivemos a delegação chinesa aqui no Brasil, onde continuamos as nossas conversas. O satélite, essas conversas têm se desenvolvido já há algum tempo, né? É uma nova perspectiva na longa duração de um programa muito estabelecido, que é o Programa de Satélites Sino-Brasileiro de Observação da Terra, né, que a gente conhece como CIBERS, e a vontade conjunta do Brasil e da China de um salto na complexidade desses satélites, que foi a opção por um satélite geoestacionário dentro do nosso programa, que a gente está chamando do Ciber 5, que é um satélite geoestacionário, ambiental e meteorológico. Então, ele não será um satélite só meteorológico, é um satélite ambiental e meteorológico, porque a sua carga útil, na proposta brasileira, que está bastante consolidada e em negociação direta com a China, sem grandes problemas, contém aí uma proposta de 6 cargas úteis, das quais 3 delas são cargas ambientais, né? A nossa proposta envolve o DCS, nosso sistema de coleta de dados, e também envolve um medidor de gases de efeito estufa. Então, além de um satélite meteorológico, muito importante nesse momento, né, a gente tem algumas situações complicadas na questão global dos dados meteorológicos em função da nova administração dos Estados Unidos, então os programas GOES, GOES 9, enfim. Então essa é uma opção muito importante, porque isso nos leva a ter uma maior independência na produção de dados, também para os nossos sistemas de previsão de tempo e clima, né, associado aos satélites europeus. E torcemos que continuemos com o programa global dos Estados Unidos com os satélites GOES. Mas é isso. Então, nós estamos avançando nessas negociações. Na China, nós avançamos um pouco mais nos detalhamentos. E na vinda aqui em abril da comitiva chinesa, que veio para o encontro das agências espaciais dos BRICS, em Brasília, mas a gente fez uma nova rodada de conversações, onde a gente já avançou muito e esperamos que esse acordo possa ser assinado no encontro dos presidentes de BRICS em julho no Brasil. Quando esse satélite foi anunciado, surgiram algumas especulações por conta, muito em função desse momento geopolítico complicado que a gente vive aí. Daquilo que você já teve contato e daquilo que pode ser dito, qual que é o interesse dos chineses em colaborar com o Brasil para que o Brasil tenha um satélite geoestacionário? Eu acho que a perspectiva de um satélite geoestacionário dentro do programa CIBERS, na verdade, ela não é mais uma coincidência no tempo
com as questões geopolíticas que aconteceram com a nova administração americana. Ele veio um pouco antes disso até. A China tem um interesse no satélite geoestacionário. Bom, vamos primeiro explicar um satélite geoestacionário, né? O satélite fica mais ou menos a 36 mil quilômetros de órbita, ele fica olhando, tem um olhar fixo, né? Ele vai ficar olhando uma mesma região o tempo inteiro. Então esse slot ele vai estar olhando para a nossa região das Américas com foco no Brasil, né? E produzindo informação sobre essa região. A China tem uma agência, a Agência Nacional de Meteorologia Chinesa, que é a grande cliente desse satélite, dentro da China, né? E ela tem um interesse muito grande dos clientes da Agência Nacional de Meteorologia Chinesa, que são a Marinha Mercantil Chinesa e a Aviação Chinesa, em ter um conjunto de informações melhores para fazer as previsões de tempo e clima para esse arranjo chinês, do interesse dos chineses. Então, em associação com a gente, isso permitiria que a Agência de Meteorologia Chinesa pudesse avançar nos seus produtos, ao mesmo tempo produz um salto de inovação tecnológica e um aumento de complexidade na plataforma para esse tipo de satélite, que para nós também é um benefício. Então, um jogo ganha-ganha, em que a gente vai avançar no tratamento de um sistema, né, tecnológico de muito maior complexidade. Nesse caso, a gente vai ampliar a nossa discussão sobre transferência de tecnologia e vamos ser capazes de produzir uma plataforma que possa atender a essa missão e a futuras missões que a gente possa pensar para satélites da mesma classe, geoestacionários. Também falando sobre o anúncio, houve uma certa desconfiança de que esse projeto possa eventualmente não acontecer devido à complexidade tecnológica e todo o arcabouço que é necessário para essa parceria. Existe alguma possibilidade desse satélite não existir no futuro? Primeiro que é incorreto a afirmativa de que a complexidade tecnológica é um impedimento. Não, isso não é um impedimento. Nós não temos nenhum problema em avançar para esse novo patamar de complexidade na plataforma. E a plataforma é a nossa parte principal nesse projeto. E vamos, com a ajuda da China, que hoje é um parceiro fundamental e um ótimo parceiro. É por isso que nós temos 40 anos junto com a China. A China avançou, extremamente nesses anos todos. A China tem vários satélites geoestacionários já operando há anos. E não há nenhuma preocupação do nosso lado sobre risco tecnológico ou qualquer coisa desse aspecto. Embargos, nada nesse sentido? Não temos nenhum problema. Não existe embargo. Nós fazemos a diferença desse satélite só que ele tem que ter uma aprovação pela ITU, vai ter. É o processo normal. Não existe nenhuma... Não tem nada de teoria da conspiração, nem blá, 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 entendeu? Nada. Então não tem risco tecnológico, e risco tecnológico não envolve isso. Isso é outro tipo de risco, é um risco geopolítico, é um risco... Isso não cabe ao INPE. O INPE é o executor técnico do satélite. O resto das questões cabe ao governo e ao seu representante, nesse caso, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí... o que eu posso dizer, como órgão executor, é que o Ministério nos deu total confiança de que este é um projeto de interesse do Brasil. Então, ele será feito, pelo menos afirmado por este governo e por esta gestão do Ministério. E nós estamos trabalhando naquilo que a gente sabe fazer e faz melhor, que é a caracterização técnica desse projeto, de maneira que os benefícios para o Brasil, para a cadeia aeroespacial brasileira, para o INPE, para a sociedade brasileira, sejam os maiores possíveis. Sempre fizemos isso. Todo o programa CIBRES é baseado
nisso. É um programa extremamente bem sucedido e será bem sucedido o geoestacionário também. Falando desses benefícios, a gente está prestes a receber a primeira fase do novo supercomputador. O Monan está praticamente pronto para rodar. E aí, daqui a alguns anos, a gente deve ter um satélite geoestacionário. O que isso representa? Onde que o Brasil se coloca no mundo com essa estrutura técnica para fazer previsão do tempo e clima e estudos ambientais? Vamos por partes. O Monan é um programa muito importante, deve ser um programa estruturante da área de meteorologia, previsão de clima e tempo, mas o Monan tem um cronograma de 10 anos, então calma com Andor, né? O que o Monan tem no seu cronograma é que no próximo ano, daqui a um ano, nesse ano em julho, mas no final a gente vai ter rodando um modelo de previsão de tempo. O Monan é muito mais do que isso, por isso ele tem um cronograma de 10 anos, ele vai chegar lá. O Monan trabalha com um modelo envolvendo o sistema terrestre. Então, atmosfera, clima, tempo, um monte de coisa. Então, vamos com calma. Mas o Monan, o supercomputador sim, que está dentro de outro processo, outro grande projeto que a gente já está implementando, está avançado. Em junho nós vamos ter a inauguração da primeira fase, o projeto que se chama RISC, né, que é uma melhoria, uma adaptação, uma grande, enfim, da nossa infraestrutura de supercomputação, que envolve não só a meteorologia. Hoje, a necessidade de plataformas computacionais e de armazenamento envolve não só os modelos de clima e tempo, que são muito importantes, mas envolve outras áreas do INPE muito importantes também, como a plataforma BDC, o Brasil Data Cube, ou seja, na verdade, os grandes centros de dados para grandes bases de dados de sensoramento remoto de observação da Terra. Na verdade, que são as bases principais de todo o programa Cibers. Além do Ciber 5, nós temos o Ciber 6, que já está andando e sendo feito, que é um SAR, também é uma nova inovação, o SAR-X. Temos o BiomaSat, que é uma outra plataforma baseada em constelação, usando uma plataforma nova, P100, que também vai produzir dados de observação da Terra. E todo esse ciclo novo, né, o pensar diferente em relação a que no passado a gente pensava em satélite, solo e aplicação, na verdade, hoje a gente tem um segmento solo muito mais ampliado. A recepção e o tratamento inicial é só uma parte. A gente tem que pensar em centros que são muito mais do que a gente chama centrados no usuário, ou centrados no produto para as aplicações, ou o que a gente chama de ARD, Análise Red Data, ou dados prontos para análise. E isso envolve uma capacidade de computação e armazenamento que essa nova construção com o supercomputador e outros elementos que têm vindo dentro desse projeto vão apoiar. O supercomputador vai nos melhorar e ampliar a nossa capacidade para rodar os modelos que a gente precisa em resoluções mais finas e tal, principalmente baseado na lógica do Monan, mas também os modelos que a gente hoje roda, porque enquanto o Monan não estiver produzindo todos os modelos regionais, de alta resolução, enfim, sazonais, a gente tem que continuar produzindo o que a gente faz hoje. Então, esse satélite geoestacionário vem nos ajudar nesse campo em particular, no campo da meteorologia e clima, ele vai nos ajudar no que a gente chama na produção de dados que são necessários para as condições iniciais do modelo, assimilação e tal. Então ele vai ser importante, bastante importante. E a gente fecha um ciclo aí, também tendo satélite. Não é uma produção só nós, nós vamos continuar precisando cooperar. O sistema de previsão de tempo e clima é um sistema global, é um sistema multilateral, ele depende da multilateralidade. A Organização Mundial de Meteorologia nasceu para isso, trabalha nesse sentido. Então não é um satélite do Brasil, é um satélite do Brasil, da China, da Europa, os satélites norte-americanos. A gente precisa trabalhar junto. Nós estamos com um pequeno desajuste que espero que passe em algum momento, que a gente volte a ter o que a gente sempre teve. Então a gente tem agora um pouquinho de incerteza, mas não acho que seja uma incerteza que vai
afetar o sistema global relacionado à previsão de tempo e clima. Ele vai se ajustar e nós vamos continuar com as grandes cooperações que temos a poder produzir em todos os lugares, porque todo mundo depende de todo mundo, né? O Biomassat que você falou com a PCM é aquele em parceria com o DLR alemão, o satélite? Não, aquilo é outro produto bem específico, ela também vai na PCM, mas é uma parceria com o DLR que a gente tem que está sendo, enfim, já andou um pouco para frente e vai andar mais, estamos trabalhando sobre ele. O Biomassat é um produto, é um programa nacional aqui nosso, do INPE, com a PCM também, mas com outros sensores, na verdade sensores de observação da Terra, imagens, e é uma constelação. Tem os 2 primeiros satélites, depois vão ter mais 4 ou 6, então ele tem um programa aí ao longo do tempo, esses sensores vão ter que ir mudando, enfim, mas ele está bem associado à nossa capacidade ambiental, vamos dizer, nosso lado ambiental, dos modelos para lidar com as questões relativas a emissões, mudanças de uso e cobertura, e, portanto, também precisam de grandes storages, ou seja, de armazenamento, de capacidade de processamento, que essa infraestrutura nova tem vários desses aspectos. A gente tem lá em Cachoeira Paulista hoje, ela não abriga só o supercomputador, ela abriga uma série de infraestruturas computacionais que atendem uma série de produtos e sistemas que o INPE oferece para a sociedade brasileira. Caramba, quando o programa começou, o INPE estava praticamente... havia um discurso interno de questionamento sobre a viabilidade orçamentária de se fazer satélite. Agora a gente está falando de Ciber 5, Ciber 6, uma constelação SISMOL do pessoal que fazendo junto com a Marinha. Aí você já está me falando de uma outra constelação, Biomassat, mais o satélite com DLR alemão. Então, quer dizer, tem um boom de iniciativas no sentido de dotar o país de capacidade observacional. Sim, existe um boom de iniciativas e possibilidades. Nem tudo são flores, né, Edmo? Isso é o que, como eu disse no começo, o INPE é o órgão técnico que responde da melhor maneira possível às demandas de Estado, né? Obviamente que cada governo tem suas especificidades e seus momentos de decisões, mas as demandas do Programa Espacial Brasileiro necessitam ser demandas de Estado, e elas são, né? Então, o que a gente tem constituído é um conjunto e um programa, e a AEB também participa nisso, né, de uma possibilidade de missões que, de fato, vão complementando a nossa capacidade, as nossas necessidades, né? Um programa espacial precisa ter o tamanho do país. Nós não somos a China, nós não somos os Estados Unidos, nós não somos nem, nesse aspecto, nós não somos nem a Índia, né? Nós não somos a Rússia, nós não somos a Europa. Nossa decisão, né, a sociedade brasileira fez uma opção há muito tempo atrás, e que vem se mantendo, umas horas mais, umas horas menos, mas ela fez uma opção por construir um estado de bem-estar social. Então, o programa espacial é importante, mas eu entendo, e eu acho que todo mundo deveria entender, que ele não é a prioridade nacional, né? Ele é importante, bastante importante, mas ele precisa ter o tamanho que o país tem, porque nós fizemos a opção democraticamente, escolhendo governos e pelo menos mantendo algumas das políticas sociais importantes de reconstrução do tecido social brasileiro, não é? O SUS, o Sistema Único de Saúde, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, os programas de transferência de renda, Bolsa Família, enfim. Esses são programas essenciais de construção de cidadania, de recuperação da sociedade brasileira. E nosso orçamento é finito, não é verdade? Então, nós fizemos opções. Por isso que, obviamente, que nós temos um orçamento que não é o orçamento que nós desejaríamos, né? E não é um orçamento que cabe
todas essas missões ao mesmo tempo. A China lança 300 satélites por ano, em várias áreas. Ela tem um programa do tamanho dela e do tamanho das opções que a sociedade chinesa fez, né? Os Estados Unidos, que tem um programa grande, está reduzindo esse programa, porque achou nesse momento que esse programa precisa ser reduzido, por outro motivo. Então, nós temos que, o que eu quero dizer é que a gente precisa entender que a gente tem que ter um programa do nosso tamanho. Isso quer dizer que a gente tem que ter a maior efetividade possível com o orçamento que a gente tem, né? Isso quer dizer que esse orçamento não está bom, ele precisa melhorar, inclusive para essas missões. Por isso que, embora essas missões estejam sendo trabalhadas, nem todas elas têm orçamento definido, né? O Ciber 5, que a gente estava falando, é um que terá. O Ciber 6 tem seu orçamento definido. O satélite com DLR, que seria bem interessante, porque é um satélite de órbita baixa, que combina com o nosso geoestacionário. Você imagina um geoestacionário lá em cima, que está olhando os gases de efeito estufa. Então ele está olhando o tempo inteiro esses gases, mas numa escala, uma resolução espacial bem maior. Agora a gente tem um de órbita baixa, esse com DLR, que tem um instrumento que vai estar olhando também os gases de efeito estufa, mas numa resolução espacial de 50 metros. Um está lá olhando, sei lá, 500, outro está olhando 50 metros. Esses dois caras em conjunto vão produzir para a gente uma informação muito interessante, muito relevante sobre emissões, né? Sobre as emissões, sobre, enfim, os inventários que a gente precisa fazer. Então, é um satélite que seria interessante, ele não é tão caro e tem um conjunto de tecnologias interessantes, tem inovações e produz um resultado importante. Então, a gente deveria investir nele, né? Mas ele também não tem seu orçamento completo, mas vamos buscar o seu orçamento. O BiomaSat, como uma constelação, também é interessante. Se a gente avançar para sensores de mais alta resolução, envolver... Ele tem orçamento completo? Não. Ele tem um desenho, ele está avançando, ele está no seu início, e a gente pode procurar esse orçamento, porque eu acho que esse orçamento cabe no tamanho do programa espacial que a gente precisa ter. E a gente tem que discutir e achar. Esse orçamento não existe, mas ele pode existir, porque ele não é absurdamente, não é um absurdo em termos de quantitativo. Então, todos esses programas existem, mas nem todos eles estão com um orçamento definido. Alguns sim, outros a gente vai ter que fazer o exercício de buscar. Entendendo que em alguns momentos a gente vai ter que fazer ajustes, né, para isso. Um outro maior problema é o nosso problema, que a gente precisa entender. O INPE, que é o órgão executor da política espacial brasileira, hoje nós somos 629 pessoas, né, das quais 160 ou aproximadamente 170 são, como eu, estão em abono de permanência, ou o famoso pé na cova, pelo menos é um só, né? Na hora que eu tiver com os dois, aí... Mas, enfim, ou seja, isso coloca o INPE hoje numa situação em que cada vez a gente tem menos servidores ativos e cada vez mais missões, mais demandas. Obviamente que a gente precisa encontrar um equilíbrio entre essas coisas, né? E precisa recompor também a força de trabalho do INPE de alguma forma, que a gente vai precisar discutir também, se a gente quer que o INPE exista, e ele precisa existir, né? Vai fazer 64 anos, ele precisa existir como várias das instituições de Estado brasileiro, mas em que forma que ele vai existir é uma discussão que a gente precisa ter, né? Certamente que diminuindo a cada tempo, em 2030 nós seremos 230, nessa perspectiva da demografia institucional. Então, tem uma hora que, mesmo sendo os melhores, fazendo o maior esforço que a gente possa fazer, a gente não vai dar conta de tanta missão. Então, tudo isso a gente tem que discutir, e tudo isso tem possibilidades, e nós vamos ter que fazer essa discussão interna, que deve começar agora, e deve ter, e ela é essencial para que a gente possa cumprir essas missões, que não são, em termos de volume de recurso, não é tanto recurso assim, mas se pensar para as prioridades que o país tem, obviamente que vai ser olhado como um quantitativo alto, mas que elas podem ser buscadas em orçamentos coparticipativos, em busca com outros ministérios, ou no FNDCT, ou Fundo Amazônia, enfim, nós temos possibilidades extra-orçamentárias de buscar os orçamentos para essas missões. Por outro lado,
a gente tem que conseguir ter gente para, junto com uma cadeia que a gente precisa construir, essa cadeia aeroespacial, né, e o maior envolvimento da indústria nesse processo precisa ser feito, que é uma atividade que a AEB deve conduzir e a gente deve conduzir em conjunto de maneira mais forte. Mas, certamente, a gente precisa de ter esses dois componentes. Eu me preocupo hoje menos com a questão orçamentária e muito mais com a questão de recursos humanos. Nenhuma área de atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação, principalmente pesquisa tecnológica, desenvolvimento e inovação, sobrevive sem uma demografia institucional que permita recomposição mínima de quadros e recomposição gerencial.